Olá, pessoal! Eu sou Aline Silvânia, graduada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional, com ênfase em Educação Inclusiva, especialista em Coordenação Pedagógica e Educação Inclusiva. Então, colegas, vocês tiveram a oportunidade e as possibilidades de discutir com a professora Ellen no módulo 1, sobre a formação docente. Qual que é o perfil do docente para atuar na educação profissional e tecnológica, que é a nossa instituição. Então, a professora Ellen discutiu e abordou sobre essa temática. Já no módulo 2, a professora Isa tratou do planejamento, a importância de ter o cuidado, o olhar diferenciado para tratar sobre o planejamento e as habilidades para se planejar voltado para o nosso público específico. Tendo em vista que nós temos níveis diferenciados, nós temos ensino médio, ensino superior, temos a modalidade do integrado. Então, a nossa instituição, ela é diferenciada e o nosso público é diferenciado. E a professora Isa trouxe isso. E agora, no módulo 3, nós vamos tratar sobre a educação inclusiva e diversidade. Dentro da educação inclusiva e diversidade, nós temos uma gama de assuntos a serem tratados. Nós temos que discutir sobre a sexualidade, sobre a educação do campo, sobre as relações étnico-raciais, sobre a educação indígena, sobre as pessoas com deficiência, sobre a comunidade ribeirinha. Então, é muito grande, é muito extenso os assuntos a serem tratados dentro da educação inclusiva e da diversidade. Como o nosso módulo ele tem um tempo curto, nós fizemos um recorte. E aí nós vamos tratar sobre as pessoas com necessidades específicas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm algum tipo de deficiência, são as pessoas que têm os transtornos globais do desenvolvimento, que a gente chama de TGD, e são as pessoas que têm altas habilidades de superdotação. E nós fizemos ainda um recorte dentro desse público. E nós vamos tratar aqui nesse módulo sobre as pessoas com deficiência e as pessoas com TGD. Dentro da altas habilidades e superdotação, nós não vamos abordar aqui nessa aula. Todavia, vou deixar disponível em nossa sala material que trata dessa temática. Abordaremos também, dentro da educação inclusiva e diversidade, as relações étnico-raciais. Vamos falar um pouco sobre a negritude. E, por fim, falaremos sobre a educação indígena. Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. O que é inclusão? Você, colega, o que entende como inclusão? Nós sabemos que a palavra inclusão é trazer para dentro aquele que está fora. No campo educacional, a inclusão refere-se a propiciar àquele estudante que está à margem do currículo o acesso a ele. Então, o processo de inclusão é você dar ao nosso estudante uma educação de qualidade e em igualdade de condição. Que estudante que é esse? O estudante que pertence a essas categorias que eu mencionei anteriormente e que nós vamos tratar agora. Qual que é o contexto histórico da inclusão? Vou focar agora nesse contexto histórico da inclusão da pessoa com deficiência. Na Idade Média, nós percebemos que as pessoas com deficiência, elas eram tratadas, elas eram vistas como pessoas sem direito a nada, inclusive à vida. Elas não tinham esse direito. Em alguns países, as pessoas que nasciam com qualquer tipo de deficiência, elas eram colocadas no navio e esse navio era chamado de nau dos insensatos. E ele era solto no mar, ficavam ali navegando até que chegasse ao fim da vida. Em outros países, eles já eram colocados direto num penhasco, eles não tinham direito à vida. Já
mais próximo de nós, após a Primeira e Segunda Guerra, a gente começa a ter um olhar diferenciado para essas pessoas. Por quê? Os soldados que iam para a guerra, eles tinham situações em que eles voltavam mutilados, faltava uma perna, um braço, uma mão, um dedo, e a sociedade já começou a ter um olhar diferenciado para esse público. E aí eles começaram a viver o período da segregação. Eles poderiam ter acesso à educação, mas eles não poderiam ir à escola. Eles poderiam, alguém teria que ser, a pessoa com deficiência teria que ter o acesso ao ensino, só que dentro da casa. Então teria que ser alguém que tivesse uma condição financeira boa. Depois do período de segregação, a gente passa para o período de integração, que já é por volta dos anos 1970, 1980. Nesse período da integração, o estudante ele vai à escola. Ele vai à escola especial, ele vai à sala especial e ele também começa aí, já no final dos anos 80, a escola regular, que é aquela escola que é para todos os alunos. Só que ali, o aluno, o estudante, ele precisa se adequar à escola. Ele que tem que providenciar todo o processo, todo o meio para ter acesso ao currículo. Ele que teria que pagar um intérprete de Libras, se fosse o caso do aluno surdo. Se for um caso do aluno cego, ele que teria que arcar com todo o material, ele que teria que adaptar. Esse é o processo de integração. Já em 1994, com a Declaração de Salamanca, nós temos o movimento inclusivo que ganha força e passamos para o movimento de inclusão propriamente dito, que aí a escola é que tem que se adaptar ao estudante. E aí, nesse movimento nós trabalhamos atualmente. Falando da legislação, nós temos várias leis que abordam e que trazem essa temática, mas eu quero focar com os colegas sobre a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei, ela institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e nela faz um compilado das legislações anteriores. Sugiro a você, colega, que faça a leitura, estará disponível na sala a LBI comentada. É importante que você tenha o conhecimento dessa lei para atuação em sala de aula e para você atuar com a pessoa com deficiência dentro do espaço escolar e externo a ele. Vamos para o próximo slide. Estratégias de ensino para o estudante com deficiência visual. Antes de entrarmos nas estratégias propriamente ditas, quero ressaltar aqui que nós vamos fazer algumas sugestões, algumas orientações, mas que não será a receita. O principal, o importante é que você, colega professor, tenha a abertura e que tenha a ruptura da barreira atitudinal e que queira entender todo o processo de educação voltado para a inclusão, para que você tenha um sucesso no processo de ensino-aprendizagem com os alunos com necessidade específica. Então, quem é o aluno com deficiência visual? Quem é essa pessoa? É aquele que apresenta baixa acuidade visual. Pode ser cego, que não tem foco de luz, que não enxerga nada, ou que tem apenas o foco de luz, ou então pode ser a pessoa que tem baixa visão, que consegue enxergar objetos, que consegue enxergar cores, consegue enxergar pessoas, mas não consegue quando se trata de algo muito pequeno e tem dificuldade da leitura, se a letra for pequena. Então temos essas duas categorias, o cego e a pessoa com baixa visão. Entrando então nas estratégias. A descrição de imagem. Gente, isso é fundamental. Prestem muita atenção nesse detalhe aqui, colega. Por que que é fundamental? Imagine você, quando você projeta no quadro, quando você faz uma projeção e tem figuras, você começa a falar sobre aquela figura e começa a apontar para ela. Mas você não vai perceber que o seu aluno que não enxerga, ele não vai ver aquela figura. Então, é necessário que você tenha essa percepção e seja feita a descrição.
Então, imagine você, professor, vou fazer a descrição da seguinte imagem. Uma piscina redonda com a água toda azul e está na frente da casa. Então, colega, você percebeu que aqui a tela não apareceu nada. Eu fiz a descrição de uma imagem. Você construiu ela mentalmente. É assim que funciona para o seu estudante que tenha deficiência visual. Para você foi fundamental que eu fizesse a descrição porque não tinha nada na tela, correto? Então, quando você faz essa descrição de uma imagem que está estática, a gente fala de descrição. Se você levar ela para que está em movimento, por exemplo, no cinema, no teatro, no auditório aí do campus, uma apresentação no seminário, a gente fala de audiodescrição. Então você, colega, é importante que tenha uma noção e um conhecimento de como fazer isso. É importante que você percebeu que na descrição da imagem eu usei a forma, eu falei que a piscina era redonda, eu descrevi a cor e descrevi a localidade. Então tem que ser direto, tem que ser objetivo, mas tem que dar os detalhes. Na sala terá um material que vai orientar você como fazer a descrição de imagem estática e como fazer também a audiodescrição. Outra questão que é importante durante as aulas é que você trabalhe com textos curtos, objetivos, que seja direto, porque a pessoa com deficiência visual vai precisar do recurso no sentido de ou ela vai utilizar o braille, ou ela vai utilizar o ledor. Quem é o ledor? É uma pessoa que faz a leitura para ele, ou vai utilizar o computador ou o áudio. E os textos, se for muito longo, vai dificultar a compreensão e ele vai se perder. A sugestão é que seja mais simples, mais objetivo e mais curto os textos. Outro ponto importante, jamais utilize as expressões aqui, ali, ao lado. Para a pessoa com deficiência visual, isso não faz sentido. Você, colega, precisa de dizer à direita, à esquerda, acima, abaixo e sempre tome como referência a pessoa com deficiência visual e não a sua direita ou a sua esquerda. Isso serve também para você descrever as figuras que estiverem sendo projetadas e quando você for entregar para ele um material que tenha figura. Quando tiver uma avaliação, isso faz parte e é necessário que siga essas regras. Outro ponto fundamental dentro das estratégias, não esqueça, não deixe de passar o material com antecedência. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, a pessoa com deficiência visual que está lá na sua sala terá a possibilidade de conhecer o material anterior e até mesmo de sugerir para você algumas questões. Por exemplo, se lá tiver um mapa, ele vai ter uma dificuldade, porque o mapa é o quê? É uma figura. Se tiver um gráfico, então ele vai ter a possibilidade de fazer a leitura antes e aí eu sugiro para você, dentro das descrições de figura, entra também a descrição de mapa, entra a descrição de gráficos. Tem um material na nossa sala que vai falar sobre isso, eu sugiro que você leia, porque é importante para o seu processo de ensino junto a esse aluno com deficiência visual. E agora, algumas orientações para a avaliação do aluno com deficiência visual. A gente sugere que seja retirado, textos muito longos. A gente orienta também que perguntas como, por exemplo, localize no mapa a região sul. Substitua, você pode colocar, indique quais são os estados da região sul. Isso é uma adaptação, isso é uma adequação e faz toda a diferença. Isso não quer dizer que ele não sabe a localização. No entanto, o mapa é uma figura e implica dificuldade, a menos que você sente com ele, trabalhe toda a estrutura do mapa e faz valer com que ele aprenda e tenha esse desempenho. Aí sim você terá a possibilidade de fazer essa cobrança. Se não, eu sugiro que você faça a adequação. Então vamos para o próximo slide. Estratégias de ensino para o estudante, o discente surdo ou com deficiência auditiva. Colega,
eu sei que é bem difícil aquilo que é novo, a gente se deparar com aquilo que é novo, com aquilo que a gente não tem o domínio. Quando chega uma pessoa surda na sala, qual que é o primeiro impacto? Ah, mas eu não sei Libras, e agora? Agora, o primeiro passo é você conversar com o seu aluno. E a gente sugere e orienta que você converse com ele sempre de frente para ele. Durante as aulas, jamais fique de costa. Olha como que é chato eu continuar falando para você de costa e você está me ouvindo. Imagine o surdo. Ele precisa da sua expressão facial e precisa de fazer a leitura labial. Então você jamais, colega, deve ficar de costa, porque é usual quando tem algo projetado, quando tem algo escrito no quadro, a gente explicar enquanto aponta, mas não fique de costas, sempre de frente, principalmente se tiver o estudante surdo. E se não tiver, também é interessante, esteja sempre de frente para o seu aluno, porque aí vai facilitar a leitura dele, da sua expressão facial, a leitura labial, isso facilita. Outra sugestão que a gente coloca: evite textos também muito longos, evite falar duplo sentido, porque a pessoa surda ele não tem o entendimento de duplo sentido, de metáforas. Por exemplo, se você falar com o aluno que ele passou numa bolsa, ele vai ter uma iniciação científica e ele vai receber uma bolsa. Ele vai fazer uma cara de susto para você, colega. Bolsa? Ele entende bolsa, aquela bolsa que você coloca no ombro ou uma mochila nas costas. É o pagamento. Então não utilize expressões de duplo sentido. E pode acontecer também que ele tenha entendimento duplo, mesmo não sendo uma expressão de duplo sentido. Por quê? O português, para ele, é a segunda língua. Gente, preste muita atenção. Esse detalhe é importante. Você, colega, precisa de ter esse entendimento. O português é a segunda língua. Imagine você tem o domínio de japonês, mas eu quero dar uma aula para você em português. E aí você vai ter dificuldade na compreensão, principalmente em se tratando de português, porque nossa língua ela é toda cheia de detalhes. Então, para o surdo, Libras é a primeira língua. Então, nós não podemos cobrar dele que ele saiba o português. O português, para ele, é uma opção, ele não tem a obrigação de saber. Então, nós, enquanto professores, temos que ter essa consciência. E aí, quando eu digo que pode surgir duplo sentido, por exemplo, a palavra cidadão. Para você tem duplo sentido? Tenho certeza que você está dizendo agora que não. Mas para o surdo, sim. Se você colocar para ele, assim, ele não tem o domínio do português. Aí coloca, o que é necessário para se formar um cidadão? Certamente ele vai responder para você, um saco de cimento, vários materiais de construção, engenheiros para a construção de muitos prédios. Por que que ele vai pensar nesse sentido? Porque cidadão é uma cidade grande. Isso para você não tem duplo sentido, mas para ele que não tem o domínio do português, sim. Então, isso tudo, essas especificidades têm que ser levado em conta. E isso já é previsto em legislação, inclusive na LBI, que estará disponível em nossa sala. Então, evite isso. Uma dica para você, colega, que é homem, evite o uso de bigode se você tiver um aluno surdo. Por que que eu estou dizendo isso? Isso dificulta demais a leitura labial, a leitura facial dele, que é fundamental para ele poder acompanhar as aulas. E o intérprete de Libras terá, de acordo com as necessidades, dentro da nossa instituição, nós já temos o intérprete, mas nós, enquanto professor, temos que fazer o nosso papel, porque o aluno é nosso. Então, orientações para a avaliação do aluno surdo. É importante, então, evitar duplo sentido, é importante que você não exija dele o português, então a escrita dele, se você for cobrar a escrita, ele vai escrever em Libras e aí você vai precisar de um profissional para te auxiliar na correção. Isso você poderá solicitar de que maneira?
o auxílio de um intérprete. O próprio campus, se não tiver, poderá fazer parceria. E na reitoria também nós temos como assessorar nesse sentido. Então não cobre do aluno que ele saiba o português. Evite metáforas e duplo sentido, também dentro das avaliações. E não esqueça de que se tiver o intérprete, ele vai facilitar a comunicação, ele vai fazer a comunicação entre você e o seu aluno, mas o responsável pela aprendizagem é você. Colegas, vocês perceberam que ficou sem som e eu continuei falando. Certamente vocês ficaram angustiados e começaram até ver se tinha algum problema aí, né? E queria entender o que eu estava falando. Se você conseguiu fazer a leitura labial, ok. Se você conseguiu captar que eu continuava falando do surdo porque eu virei e fiquei de costa, ok. Se não, esse foi só um teste para que você sentisse na pele como o nosso aluno que é surdo sente quando você fala e ele não ouve e não consegue captar a mensagem. Então vamos para o próximo slide. O que é deficiência intelectual? A gente pensa assim, não, eu nunca vou receber um aluno com deficiência intelectual. Saiba, colega, que nós já temos vários estudantes com deficiência intelectual em nossa instituição. E certamente você vai se deparar com um deles. Então, o que é a deficiência intelectual? A pessoa que tem em pelo menos 2 limitações nas seguintes habilidades. Então, ele pode ter limitação na comunicação, a dificuldade, ele é limitado na interação social, em adaptação social também, no lazer, na saúde, no cuidado pessoal. Isso são algumas características da pessoa com deficiência intelectual. Ele pode ter apenas 2 dessas capacidades, dessas limitações, ele já é considerado. Então não é para que a gente se assuste, é para que a gente entenda e consiga trabalhar com esse público. Quais são as principais características da pessoa com DI, ou seja, com deficiência intelectual? Ele tem a dificuldade de concentração, a gente fala falta, mas é uma dificuldade de concentração. Ele tem dificuldade de compreender o funcionamento da língua, porque isso dificulta para ele, o raciocínio pode ser mais lento, isso dificulta, né, esse funcionamento da lógica da língua. Tem a falta, né, a ausência da concentração, então são algumas características da pessoa com deficiência intelectual. Vamos para o nosso próximo slide. Estratégias de ensino para o aluno, o nosso estudante com DI. O que é que a gente sugere para você? Que tenha uma rotina nas atividades, uma rotina na sua aula, para facilitar o acompanhamento desse estudante. A rotina não quer dizer permanecer na mesmice, mas é que você tenha uma rotina no sentido de ter o início, meio e fim. Não se perca durante a aula, porque pode ser que os outros alunos que não tenham o DI se perca, mas aquele que tem a deficiência intelectual certamente vai se perder. Atividades lógicas. É importante que durante as aulas, em qualquer conteúdo que seja, que você explique e mostre a lógica daquilo. Porque pode acontecer que alguns conteúdos eles são tão abstratos que a gente não vê sentido, não vê a lógica. E para a pessoa com deficiência intelectual isso é muito complicado. Então é necessário que você mostre ali a lógica daquilo, saia do abstrato. E o uso de música.
Por que o uso de música? Nós vimos que uma das características, do perfil é a dificuldade de concentração. E a música facilita, ela traz, chama a concentração. E o benefício vai ser para a turma toda, não só para o nosso estudante com DI. Algumas orientações para a avaliação do estudante com DI. Textos curtos, bem objetivos, porque se ele tem dificuldade de concentração, vai ser bem complicado fazer textos longos. Então, coloque textos curtos, perguntas diretas, perguntas objetivas. Explore o uso de figuras, explore o uso de imagens, porque para ele é bom. Então, são algumas dicas para o momento de avaliação. E nós vamos deixar isso também em nossa sala, não deixe de ler, porque lá tem alguns exemplos, algumas orientações que vai facilitar no seu dia a dia e no seu cotidiano com o aluno que você tiver que tenha deficiência intelectual. Vamos para o próximo slide. Transtorno do espectro autista. Aí você, colega, deve estar assim, nossa, autista na instituição? Saiba que nós já temos, e não é só um. Nós temos casos que são autistas funcionais, temos autistas considerados moderados, mas nós temos sim já autistas. E é importante que você, colega, tenha conhecimento e saiba atuar diante de um estudante com autismo. Então, o que é o autismo? O autismo é um tipo de deficiência. Até 2012, ele era considerado um transtorno global do desenvolvimento, que eu vou falar mais à frente. Mas de 2012 para cá, é considerado um tipo de deficiência. Então, ele tem os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas de qualquer outra deficiência. E quais são as principais características do TEA, que é o transtorno do espectro autista? Olha, tem uma característica aqui que ela é muito importante, que você precisa ler sobre ela e precisa compreender. Por quê? Através dela você vai trazer o TEA para a sua aula. É o interesse restrito. O interesse restrito é uma característica muito presente no TEA e que é necessário que você tome isso a favor seu na aula. Por quê? O que é o interesse restrito? Vou dar um exemplo. O TEA, ele pega um assunto e ele tem domínio de tudo sobre aquele assunto. Por exemplo, ele quer falar, ele tem domínio sobre o espaço. Então, tudo sobre o espaço ele vai saber. Ele sabe quantos anéis tem Saturno, a circunferência de cada um, ele sabe a distância de um para o outro, a distância de Saturno para o Sol, do Sol para a Terra, quantos anos-luz a gente gasta daqui até o Sol. Então, assim, ele sabe todos os detalhes. E aí, você traz isso como aliado seu no seu conteúdo. Se você é professor de português, insira algo do interesse restrito para ele e você vai conseguir ter sucesso. Se você é de química, também consegue fazer isso. Se você é de física, também consegue. Então, assim, descubra qual que é o interesse restrito do TEA. Né? Tem um exemplo bem interessante que uma fono, que é especialista na área do TEA, ela disse que um paciente dela chegou lá desesperado e disse que ele não conseguiu conquistar a moça que ele apaixonou porque ele chegou lá e falou com ela bem isso aqui. Oi, tudo bem? Você sabe quantos anéis tem Saturno? Você sabe a diferença de um para o outro? O tamanho, a circunferência? O assunto era esse. Então, ele não conseguiu conquistar, a moça ficou assustada e ele ficou revoltado. E aí a fono trabalhou em cima disso com ele, para ele entender que a pessoa não tem a obrigação de saber e que isso é um interesse dele. Então, você, professor, precisa de ter esse foco também. Então, é uma característica importante. Outra característica são as estereotipias, que são fugas, na verdade. Por exemplo, ele começa, de repente, movimentar o ombro. Movimenta, 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 movimenta. Por quê? Não pode impedir, aquilo ali é um momento de descarga. Ele está descarregando para ele não entrar em crise, ele começa a fazer os movimentos. Tem alguns dos TEA que chamam isso de flap.
né? Eles apelidaram de flap, mas são as estereotipias. Outros precisam de dar pulinhos, começa a dar... Só que eles têm uma regra, uma lógica, não é qualquer pulinho, não. Se para ele a estereotipia é 3 pulinhos, tem que ser 3 pulinhos. Se for 3 pulinhos e rodar, 3 e rodar. E, de repente, dentro da sua aula, ele vai querer fazer isso. Porque é uma necessidade que ele tem, é uma característica do TEA. Então, isso é importante que você saiba. Leia o material que a gente deixa disponível na nossa sala para você entender um pouco mais sobre o TEA e saber como atuar diante dessa situação na sala de aula. Vamos para o próximo slide. Então, a dificuldade de concentração. O TEA também tem essa dificuldade de concentrar, porque ele é muito sensitivo. Por exemplo, se você está aí agora me ouvindo, você está concentrado e está com foco em mim. Mas o TEA, ele não faz isso. Ele está nesse momento me ouvindo, mas ele está ouvindo o barulho do esgoto que está passando no cano debaixo de você. Ele está ouvindo o mosquito passar, mesmo que ele não esteja vendo, mas ele escuta o barulho do mosquito. Ele está sentindo o gosto que está na boca dele agora, mesmo que ele não esteja comendo nada. Ele, então, trabalha ao mesmo tempo as sensações todas. E quando ele escuta algo, isso fica na cabeça dele por vários momentos, por vários minutos. Se ele escuta uma música, se ele está escutando o som do esgoto passando, ele fica escutando isso o tempo todo. Demora para passar. Então, a concentração dificulta. Daí, é importante as estratégias para chamar esse TEA para sua aula, para o seu conteúdo. E aí, nós vamos tratar agora algumas estratégias de ensino para o TEA. Próximo slide. Então, a gente orienta que seja explorado o uso de imagem, o uso de figuras, porque vai chamar a atenção e vai trazer ele a concentração, a imagem. Ele tem uma memória visual muito grande, a memória fotográfica. Então, explore isso. Explore também a parte geométrica, porque o conhecimento geométrico, de modo geral, não é uma regra, mas de modo geral, o TEA tem uma amplitude na questão geométrica. Então, explore isso. Mesmo que não seja no conteúdo, na disciplina de matemática, mas explore. Então, a memória visual, explore a questão geométrica, porque vai facilitar e vai chamar esse estudante para a sua aula, vai trazer ele para a concentração. O uso de duplo sentido, não utilize, porque ele não vai entender. Ele não vai compreender o duplo sentido. Eu tive um relato de uma mãe, numa palestra que eu assistia, o filho dela é TEA. E ele chegou em casa chorando e não parava de chorar. E a mãe perguntou, mas por que você chora tanto assim? O que aconteceu? Mas mãe, a professora me falou que João comeu mosca. E ele não conformava que João tinha comido mosca, porque para ele tinha comido literalmente a mosca. E ele ficou incomodado com aquilo. Aí a mãe dele teve que explicar, mas mesmo assim ele não entendeu. Teve que levar, inclusive, para o atendimento dos profissionais que atendiam ele, para ele conseguir entender isso, tirar esse incômodo dele. Então, jamais utilize metáfora, duplo sentido, em nenhum tipo de aula que tenha o TEA, porque ele não vai compreender. Outra coisa fundamental, não faça expressões faciais para o aluno TEA. Ou qualquer pessoa que seja TEA, que você se deparar, que você conviver. Se você fizer uma cara de sorrindo, tá feliz, você acha que ele vai entender? Não, ele não faz leitura facial. Observem que a pessoa com TEA, geralmente ele não tem expressão facial, porque para ele não tem sentido. Então ele não consegue ler se você está triste, se você está chateado, se você está decepcionado. Então, durante as aulas, não faça caras e bocas querendo que ele entenda, porque ele não vai entender. Então, evite isso. Orientações para a avaliação do estudante com TEA. Então, o que a gente orienta?
Como o estudante com TEA tem dificuldade de concentração, de repente é interessante fazer os momentos de avaliação em outra sala, em um ambiente separado. Mas isso, gente, essas orientações, como eu disse no início, não é a receita e não é a regra, são as possibilidades. Você tem que conversar com o seu estudante e, se necessário, com a família dele, para que vocês cheguem num consenso qual que é a melhor forma. Então, assim, de repente ir para outra sala, explore perguntas que sejam objetivas, perguntas que não tenham duplo sentido, explore muito a questão da imagem, procure fazer isso que você vai obter sucesso e o aluno TEA também terá sucesso. E o principal, tenha a abertura para você compreender as situações, as estereotipias, as dificuldades desse aluno com TEA. Próximo slide. Estratégias de ensino para o discente, o nosso estudante que tenha deficiência física. Nesse caso, a gente orienta observar mais a questão física. Por quê? Ele vai precisar de uma mesa adaptada se ele for usuário de cadeira de rodas ou cadeirante, né? Ele vai precisar de uma mesa mais larga para que ele possa sentar e utilizar, ou ele vai precisar de um teclado colmeia para ele ter mais firmeza ao digitar no uso do computador. Ele vai precisar, de repente, de uma vareta que ele vai digitar utilizando a boca. Isso tudo são adaptações físicas. No currículo, isso não é necessário. A adaptação no sentido de mudar as estratégias, de como você elaborar, de como você fazer, não é necessário. Mas as adaptações físicas, sim, para que ele tenha êxito. E nas orientações de avaliação é a mesma coisa. Pode ser que o aluno com deficiência física, se ele tiver uma deficiência muito limitadora, por exemplo, um paralisado cerebral, de repente ele não tem a coordenação motora, não tem esse domínio, ele não consegue escrever, ele não consegue digitar, então ele vai precisar de um ledor. Quem é o ledor? Ele vai fazer a leitura da prova, ele vai fazer as anotações para esse estudante, então a adaptação, a orientação é nesse sentido e ele tem esse direito. Então, se ele precisar, você, enquanto professor, pode fazer a leitura para ele da prova em um outro momento. Você, enquanto professor, pode fazer a escrita para ele, ele vai falando e você anota. Ou, se ele conseguir utilizar o computador, é só fazer as adaptações físicas nesse sentido. Próximo slide. Os nossos estudantes, os nossos discentes com TGD. O que é TGD? É o transtorno global do desenvolvimento, que nós já abordamos anteriormente. Ah, mas nós temos estudantes com TGD? Muitos. É o público que mais nós temos na instituição. Tem campus que tem 12, tem campus que tem 10, tem campus que tem 8. Então, em todos os campos tem pelo menos um com TGD. E o que é a pessoa que tem TGD? Ele tem uma restrição na comunicação, ele tem uma dificuldade de concentração e ele tem uma dificuldade muito grande de expressar o que ele está pensando, porque geralmente ele fala de uma forma muito rápida, mas o pensamento não acompanha. Quais são os tipos de TGD mais recorrentes na nossa instituição? É o transtorno de déficit de atenção, que é aquele estudante que tem plena dificuldade de prestar atenção, mas não é porque ele quer, é porque ele tem essa dificuldade, tem esse transtorno. O que fazer? Nós temos que utilizar dessas estratégias que, inclusive, nós já mencionamos anteriormente, que é no sentido de o uso da música vai facilitar essa atenção, vai chamar. O uso de imagens também vai facilitar. Textos muito curtos e objetivos, isso facilita. Vai facilitar muito para o nosso estudante com TDA. E com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Acrescenta a hiperatividade, porque além dele não
conseguir ter uma concentração, ter uma atenção maior, ele também se movimenta o tempo todo. Ah, mas ele vai ficar se mexendo o tempo todo? Não, geralmente o nosso aluno, ele já chega que ele já é adulto, ele já tem um domínio disso. Mas ele também vai transportar essa ação, essa hiperatividade dele para alguma coisa. Por exemplo, ele vai mascar chiclete, porque ele não consegue ficar parado de nada. Então, tá mascando chiclete, então ele vai ficar sacudindo o braço, ou ele vai ficar batendo o pé, vai ficar mexendo com o dedo, alguma coisa ele vai fazer, porque ele é hiperativo. E aí nós, enquanto professores, temos que ter o entendimento disso. E qual que é o recurso? Vocês perceberam que as estratégias, elas se repetem? Quando a gente utiliza, por exemplo, o uso da música, o uso de imagem, vai favorecer a maioria das categorias de deficiência e também aqueles que não têm deficiência. Então, isso é muito importante. E vocês percebem que não é algo difícil, é algo muito simples de ser feito. Então, essas são as características dos nossos alunos com TDA e TDAH, que é um público muito grande que a gente tem. Um outro público que nós temos que ter atenção são os nossos estudantes com dificuldade de aprendizagem. Por que, colega, que eu estou dizendo isso? Porque ele pode ter dificuldade, talvez só no seu conteúdo, mas não. Então temos que descobrir qual que é a causa. É a metodologia? É a proposta? Eu não estou conseguindo fazer chegar a ele o meu objetivo, por quê? Quem é que vai te auxiliar nisso? Quem é que vai te assessorar nisso? É o núcleo pedagógico, dificuldade de aprendizagem. E nós não podemos deixar isso passar, porque a responsabilidade é de quem? É minha, é sua, enquanto professor. Nós temos que fazer com que esse estudante que tem dificuldade de aprendizagem tenha acesso ao conteúdo de forma plena. Então, nós temos que ter esse cuidado nas nossas metodologias. Então, tem que ter também essa atenção a esse público. Próximo slide. Quem são os setores, os profissionais que acompanham, que orientam, que assessoram as pessoas com necessidades específicas em nossa instituição? Pessoa com necessidade específica, lembram que eu falei lá no início, que são aquelas com deficiência, com TGD, com altas habilidades e superdotação. Então, os setores que auxilia, que assessora, nós temos o NAPNE, que é o Núcleo de Atendimento à Pessoa com Necessidade Específica, nós temos o Núcleo Pedagógico e nós temos o Núcleo de Ações Inclusivas na Reitoria. Então, professor, perceba que você não vai ficar só. Próximo slide. Nós temos aí o fluxograma. O fluxograma do NAPNE. Por que nós trouxemos hoje isso? Porque é importante que você, colega, tenha um conhecimento do fluxo. Ah, chegou o aluno, chegou o estudante ali que tem uma deficiência, que tem um TGD, o que eu faço? Qual que é o procedimento? Então, percebam que aí está escrito todo o caminho. Ele chegou, o que você tem que fazer inicialmente, como que é essa acolhida, você encaminha para onde, qual o primeiro passo, percebe que está envolvido aí o núcleo pedagógico, o NAPNE, a direção de ensino, tudo está envolvido. Então, você não está só nesse trabalho. Tem que ser um trabalho em conjunto. Então, esse fluxograma, ele vai te orientar. Ele está disponível também em nossa sala e lá eu vou deixar junto uma descrição, porque é importante que você leia a descrição para entender todo o fluxo, todo o processo. E perceba que aparecem 2 documentos fundamentais nesse fluxograma, que eu vou chamar a atenção para você, colega, que é o PIA, o Plano de Desenvolvimento, é o Plano Individual do Aluno, PIA. O que é esse plano? É aquele plano que vai possibilitar que você, colega, ao receber o aluno com necessidade específica, que você faça já as anotações, lá tem um roteiro, toda a orientação e já traça o plano de intervenção. Quando é que deve ser preenchido esse PIA? Assim que você detectou que é um aluno com necessidade específica, você vai preencher esse PIA e vai manter ele atualizado mensalmente. Quem é que vai te assessorar no preenchimento desse PIA? O Núcleo Pedagógico, o NAPNE
e, se necessário, o Núcleo de Ações Inclusivas da Reitoria. E o outro documento que é fundamental e que eu chamo a atenção, que aparece aí nesse fluxograma, é o formulário de adaptação curricular. Que formulário que é esse? Ele lá possibilita que você, colega, possa preencher todo campo que você fizer de adaptação, de adequação, as estratégias de ensino, tudo isso que a gente abordou aqui anteriormente, porque essas estratégias que a gente abordou são alguns itens de adaptação e de adequação curricular. Então, lá no formulário, você terá essa possibilidade de preencher, porque além de constar no seu plano, é importante que você registre no formulário para que você seja resguardado, o aluno seja resguardado, a escola seja resguardada. Tudo o que era necessário ser feito, foi feito. Chegou ao final do ano letivo, tá com dificuldade, aí sim nós vamos ter fundamento, nós vamos ter ingredientes para saber o que pode ser feito a mais. E esses dois documentos estão disponíveis em nossa sala e todos os campos já receberam também, mas está em nossa sala, acesse, leiam e nós estaremos à disposição para tirar as dúvidas. Lembrando que todo esse documento deverá ficar na pasta do aluno na secretaria. E ao final de cada semestre, ele será encaminhado uma cópia para o Núcleo de Ações Inclusivas na Reitoria, para a gente, junto com vocês, desenvolver esse trabalho. Agora, nós vamos assistir um vídeo de um aluno que tem deficiência auditiva. Ele faz leitura labial, ele é aluno do Campus Pirapora e atendido pelo NAPRIN de lá. Vamos assistir e ver o depoimento dele. Meu nome é Arnaldo Pereira Mota Júnior, tenho 20 anos e sou aluno aqui do IF de Pirapora, Minas Gerais. Estou cursando o primeiro módulo, Técnico de Segurança do Trabalho. Eu escuto assim, médio, né, baixo. Aí, mas como eu fiz vários treinamentos durante esse caminhar, teve evolução, né? O pessoal do NAP, ele é de suma importância, né? Porque ele vem apoiando, ajudando. Seria ruim se não tivesse o apoio deles, né? Porque caso a gente encontrar dificuldades, porque é certo encontrar, ele sempre vai estar apoiando, ajudando, fazendo que a gente alcance nossos objetivos sem ter medo do desafio, né? Porque a vida é cheia de desafio, mas a gente tem que passar por barreira a barreira. Eles têm suma importância estar ajudando, sabendo como que a gente está. Não só para mim, mas aquelas pessoas que precisam desse programa é de suma importância, que é um apoio, né, psicológico. Os professores também, eles são cientes, por causa que o NAP tem nos professores, indica o que eles devem fazer, como apoiar o aluno, se caso tiver alguma dificuldade. Em sala de aula também, como que o professor deve comportar, como que deve dar atenção. Enfim, eles fazem o processo para que você não tenha dificuldade, seja ciente das causas que tem que fazer e te ajuda a levantar, né? O ensino aqui não tem o que reclamar, é superior. Os funcionários aqui atendem beleza. Os professores, principalmente, que buscam o interesse do aluno, faz o aluno ficar motivado. Faz o aluno ter um propósito, né? Porque sem objetivo a gente não pode chegar a lugar nenhum. Eu cheguei aqui com a capacidade, eu saí com a capacidade além do que eu imaginava. O ser humano não pode perder tudo, mas tendo ele conhecimento, ele tem tudo. Pode chegar onde ele quiser. Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos abordar sobre as relações étnico-raciais. Mais precisamente, nós vamos falar sobre a negritude. É sabido que, historicamente, a pessoa negra, ela sofre uma série de discriminação. E isso é latente hoje em todo o espaço. E em nossa instituição não é diferente. Então é importante que você, colega, ao ter o nosso estudante, que é negro, que tenha um olhar diferenciado no sentido, não é somente da aprendizagem, mas no sentido de
incentivá-lo a participar dos movimentos voltados para a negritude. Nós temos dentro dos campi já o NEABI, que eu vou falar mais à frente, e é importante que você tenha também, dentro do currículo, dentro da sua aula, as abordagens voltadas para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que é de costume nós trabalharmos as relações étnico-raciais apenas no período da consciência negra, lá em 20 de novembro, e não devemos trabalhar nesse sentido. Então, como que acontece na rede? Na rede, nós temos os núcleos que faz o assessoramento voltado para a política das relações étnico-raciais. Isso acontece em toda a rede federal. E nós temos alguns fomentos no sentido assim, de pesquisas voltadas para isso. Na rede federal, nós tratamos a questão das relações étnico-raciais e temos também, dentro do MEC, um setor que é responsável para isso. Hoje ele está lotado na SECADI, também que a gente pode recorrer e buscar formas de trabalhar não só na pesquisa, os fomentos necessários, temos editais. Isso é importante que você, professor, esteja atento. E aí, voltando aqui, como que nós devemos fazer esse trabalho dentro das relações étnico-raciais no nosso campus? Como eu disse, não deve ser uma ação pontual. Então é importante que nós tenhamos isso inserido no currículo, que inclusive a legislação torna isso obrigatório, a 10.639 de 2003, ela está disponível na nossa sala, tem a orientação lá, dentro dessa legislação, e que não deve ser também, gente, essa discussão, essa inserção no currículo somente no ensino superior. No ensino médio, nós também devemos tratar sobre a negritude. É necessário, nós devemos discutir. Então, que não sejam ações pontuais. Nós temos campi que já desenvolve isso, que vocês podem tomar como exemplo, podem buscar. E na nossa sala tem algumas sugestões lá de como você desenvolver os projetos. Tem sugestões de filmes, tem sugestões de livros, tem sugestão assim que você pode desenvolver as atividades voltadas para a negritude. Dentro do material da sala, eu chamo a atenção para o curta Vista Minha Pele, porque ele é um curta que ele é todo trabalhado, todo desenvolvido dentro da escola, e aí você percebe a gama, a riqueza de informações que você pode trabalhar e desenvolver um trabalho muito voltado para a negritude dentro do campus. Tenha como base esse filme, é uma sugestão, ele é muito interessante, assista, ele é bem pequeno, somente 26 minutos. A legislação, que a gente vai focar aqui, é a 10.639. Leiam, faça a leitura. E não esqueça, professor, ao planejar, insira dentro do seu plano de aula discussões voltadas para essa temática e que não seja pontual. Envolva com os outros colegas e trabalhem a questão das relações étnico-raciais em forma de projetos, em forma de oficinas. E aí sim, a culminância pode acontecer no final do ano, na período da consciência negra. Neste momento, nós vamos assistir o vídeo da professora, que é doutora em antropologia, e a professora Mariana, do campus Diamantina, que gentilmente gravou um vídeo para você, colega. Olá a todos e todas, eu sou Mariana Emiliano, professora do curso de técnico em teatro do campus Diamantina. Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas a todos vocês. Desejo e espero que todos sejam muito felizes na nossa instituição. Pediram para a gente falar um pouco sobre diversidade, sobre relações étnico-raciais, em especial a questão da negritude, que é o que nós temos trabalhado mais aqui em Diamantina. O NEABI daqui teve essa opção por trabalhar a questão do negro, por estarmos em uma cidade onde a maior parte da população, mais de 70% da população é negra. E mesmo assim ainda percebemos várias atitudes, vários comportamentos ainda muito racistas, e aí a gente vê realmente como esse racismo ele é estrutural, como ele está presente na nossa formação de sociedade mesmo, e por isso é muito difícil a gente combater esse tipo de discriminação.
Não só aqui em Diamantina, né, como em todo o Brasil, a maior dificuldade nossa quando a gente fala na luta contra o racismo ou pela valorização da diversidade racial, a gente luta muitas vezes contra um inimigo que muita gente acha que não existe. Muita gente acha que não existe no Brasil, por sermos um país miscigenado. Então, por isso é muito difícil, às vezes, falar com uma pessoa que ela está sendo racista, convencer alguém de que um comentário, uma frase, uma expressão está, sim, sendo pejorativa. Então, esse talvez seja um dos nossos maiores desafios. Um outro grande desafio também é a gente assumir, aceitar e olhar com muito cuidado para o racismo institucionalizado, o racismo que está dentro das nossas próprias instituições. E a gente vê, por exemplo, uma desigualdade enorme entre os cargos de direção, que são a maioria das vezes ocupados por homens, em sua maioria brancos, ao passo que nós temos aí os trabalhos menos remunerados, por exemplo, no caso, por exemplo, dos serviços de limpeza, os terceirizados, são ocupados em sua maioria por mulheres negras. Esse é só um exemplo, né, de como esse racismo institucional está aí presente no nosso dia a dia. E não é uma questão para poucos, é um problema que é de todo mundo, é um problema do país inteiro, um problema que é de responsabilidade de todos nós olhar para isso, ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente reproduz, repensar as nossas atitudes, os espaços que a gente ocupa e tentar aí dar um pouquinho da nossa contribuição para que isso não se perpetue por muito tempo. Nós já suportamos muito tempo, né? Já passou-se muito tempo desde que o Brasil é Brasil para a gente perpetuar aí certas atitudes ainda muito coloniais. E faço aí um convite para a gente refletir e pensar sobre isso em vários momentos, em outros momentos, né, ao longo da nossa trajetória aí institucional, não deixar só para o 20 de novembro, né? A gente vive a todos os dias, então novembro é muito pouco para a gente falar de questões tão importantes e tão estruturantes para a nossa sociedade e principalmente da formação de conhecimento, que é uma área que a gente está trabalhando, né? Já que trabalhamos em educação, trabalhamos o tempo inteiro com formação de conhecimento, formação de pensamento, então é muito importante que a gente esteja consciente daquilo que a gente quer reproduzir. Forte abraço a todos e até mais. Então agora nós vamos falar sobre a educação indígena. De repente, você, colega, se assuste e fala, mas eu não tenho aluno, eu não tenho notícias de aluno índio no Instituto, mas nós temos sim alunos de comunidades indígenas, que também é um público diferenciado, e aqui a gente deve pensar no sentido de respeitar a língua materna, isso é fundamental, a questão da cultura. E aí, quero focar com vocês como que acontece na rede a educação indígena. Assim como as relações étnico-raciais, nós temos também na rede os núcleos que cuidam dessa temática. Quando eu digo cuida, é que discute, que trabalha, que vai ser um ponto forte para você, colega, na sua atuação em sala de aula. E nós temos dentro da SECADI também a educação escolar indígena, que é um setor que trata dessa questão, que inclusive você pode solicitar material caso entenda necessário. E em nossos campi, nós já temos no campus Januária e no campus Almenara trabalhos desenvolvidos voltados para esse público, que também nós podemos articular. Quando eu digo nós professores, articular sobre a educação indígena com os nossos colegas dos demais campos, buscar ideia, buscar essa interação, essa informação que é muito importante e é muito salutar. A legislação também vem trazendo sobre a necessidade e a obrigatoriedade da inserção da história e da cultura indígena no nosso currículo, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Assim como a negritude, nós também não devemos fazer somente uma ação pontual e discutir sobre o indígena apenas em abril, no dia 19, mas que seja uma ação contínua, tem que ser contínua, porque nós vamos tratar sobre essa temática ao longo de todo o ano.
seja nos textos, seja numa ação, numa roda de conversa, seja num momento, eu vou fazer uma oficina e vou trazer um professor X que discute sobre isso, passa uma pesquisa para o seu discente sobre a educação indígena. E aí você, professor, vai desenvolver essas atividades, vai despertar também o interesse para os outros colegas conhecer essa cultura voltada para o indígena. Então, próximo slide. Quem são os setores que são responsáveis tanto pela ERE, que é a Educação das Relações Étnico-Raciais, quanto pela EI, que é a Educação Indígena? Dentro da instituição, nós temos o Núcleo de Pesquisa, Estudos e Extensão Afro-Brasileiro e Indígena, que é o NEABI. Esse núcleo, ele existe em todos os campi e tem um núcleo central na reitoria. Qual que é o papel desse núcleo? É estudar, discutir, pesquisar sobre essa temática e que vai também poder dar um fundamento para você, professor, que quer atuar nessa área. E para você, professor, que vai desenvolver as atividades em sala de aula. Ele vai dar um sustento no sentido de material, de sugestões, porque é uma equipe que vai discutir sobre isso. Então, ele vai ter sugestão de material, vai ter sugestão de como você buscar, onde encontrar, de eventos, a participação de eventos. Então, essa equipe, o Núcleo de Estudos, o NEABI, ele vai trabalhar nesse sentido, é um dos objetivos. Mas você, professor, entenda que ele é apenas uma forma de assessorar, né? É uma responsabilidade nossa, enquanto professor, buscar essas formas de trabalhar tanto a ERE quanto a educação indígena. Então, só recapitulando, lembrando que é importante que você tenha esse planejamento e que insira no seu plano de ensino a discussão voltada para a educação indígena. Tem que ter, não somente lá no dia 19 de abril, mas que seja feito tanto com projetos, tanto com as sugestões que a gente já mencionou anteriormente. E aí, eu convido a você que faça a leitura do material que está disponível em nossa sala, que trata sobre essa temática, que vai dar também um suporte na sua ação aí, dentro da sala de aula, aí no seu campus. Bom, professor, nós chegamos ao fim da nossa aula, ao fim do nosso curso. E eu convido a vocês que tenham esse olhar diferenciado de tudo que a gente viu desde lá do início, do primeiro módulo, segundo módulo e agora no terceiro módulo, que é importante a gente romper a barreira atitudinal, que é importante que nós tenhamos uma concepção de que nós não estamos prontos e acabados e que nós precisamos ter a abertura para atender aquelas especificidades que tanto faz parte e compõem a nossa instituição. E aí nós colocamos à disposição de vocês a Pró-Reitoria de Ensino, que tanto se empenhou e que é a promotora deste curso, e a DAEC, a Diretoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, para que trabalhe essas questões voltadas também para a inclusão, que nós tratamos neste módulo. E que você não se sinta só. Sempre que necessitar e que precisar, nós estaremos lá disponíveis. E aí, eu vou passar o próximo slide agora para a gente finalizar, convidando a vocês a ter um coração inclusivo. E eu finalizo com essa frase da Maria Teresa Egler Mantoan, que ela diz: inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças.